Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados do Senhor Jesus, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus, que a paz do Senhor esteja convosco, que a glória do nosso Senhor, do nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, esteja com a minha vida e com a tua vida nesse exato momento e todos os dias da nossa peregrinação. Eu quero compartilhar um texto bastante conhecido que está em João, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 31 ao 36. E a palavra de Deus diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que palavra que nos edifica, que nos traz uma direção tremenda nesses dias e nesse exato momento, amados. A palavra de direção de Jesus aos judeus, ele está falando claramente: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E logo em seguida, no 32, ele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, amado, que ele está falando, que ele está se referindo, ele está falando, quando você conhece o Filho, conhecerá o Pai. Quando você está cheio da minha glória, da minha plenitude, conhecereis a verdade através da minha palavra e será liberto. Quando nós estamos no pecado, nós não conhecemos a verdade, nós estamos presos, amados, algemados a um pecado que supostamente nos influencia e nos faz bem, porque todo pecado é agradável, porque se não fosse, amados, eu e você não pecaríamos. Eu digo claramente que é agradável no ponto de vista que, me faz bem, eu me sinto bem, mas a consequência do pecado é o grande detalhe. Essa consequência do pecado não te faz bem. Vai trazer consequências que, no momento que você lembrar das consequências, vai lembrar do pecado. Puxa, eu poderia ter evitado isso. Eu poderia ter evitado isso e não estaria passando por essa situação que eu estou passando nesse exato momento. Quantas pessoas não entenderam o poder da palavra, o poder da revelação, se entregaram a fábulas como em outra oportunidade nós falamos, se entregaram a tantos preceitos, a tantas direções e não entenderam que quando Cristo vos libertar, quando a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele tem um contexto, ele fala no versículo 36 assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse contexto diz claramente, o único que pode libertar a tua vida é Jesus Cristo. Não há outro que possa te libertar das algemas do pecado a não ser Jesus Cristo. Porque quando você conhece a verdade, você renuncia ao pecado, você se afasta das coisas que infligem a tua vida, que te sufocam, que tentam te matar. E as coisas que tentam te matar não pertencem a Deus, amados. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não são contra pessoas, não é contra pessoas. A minha luta contra aqueles que se levantam contra mim, amados, não é contra ele, porque se eu agredi-lo, estarei fazendo igual, eu estarei estando na mesma postura, na mesma direção dele, no pecado, no erro. Mas quando eu entendo que a minha luta e a tua luta é contra principados e potestades, é algo muito maior. Mas a palavra tem poder para te libertar, para edificar a tua vida, para transformar a tua vida e para dizer para mim e para você nessa noite, amados, que há esperança e a libertação está em Cristo Jesus, através do meu arrependimento. Eu preciso me arrepender, eu preciso expor a minha vida a Jesus. Há passos para que eu esteja inserido na videira, há passos para que eu esteja cheio da glória de Deus. Se não houver arrependimento, amados, como eu posso conhecer a verdade e conhecer a Jesus Cristo? O primeiro passo é entender que eu estou
levando uma vida dissoluta, uma vida de pecado. E esse primeiro passo é o arrependimento. Quando eu me arrependo genuinamente, eu sou livre através da palavra de Deus, que é poderosa, que é apta e eficaz, que me transforma, que transforma a minha vida através de Jesus Cristo, que é o único que pode nos libertar do pecado. Amada igreja, amado irmão, amado que não conhece a Jesus ainda, seja qual for o teu delito, qual for o teu pecado, qual for a tua transgressão, talvez você esteja na prostituição e eu digo para você, eu te amo e Cristo verdadeiramente te ama. Se você está no pecado de adultério, Cristo te ama tremendamente, mas você precisa se libertar disso. Se você está no pecado da corrupção, da condenação, amados, Cristo, o poder da palavra pode te libertar. E a minha oração nessa noite é para que você seja liberto na autoridade do nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo, que é o único que te dá esperança através da palavra poderosa dele, através da renúncia do pecado, pelo arrependimento em Cristo Jesus. Ele te dá a oportunidade de viver em paz. Eu falo isso com excelência da palavra, amados, porque quando não conhecia Jesus, eu deitava a minha cabeça no travesseiro, mas não dormia. A noite parecia não terminar, eram sonhos infundáveis, era aflição infundável, mas quando eu conhecia Jesus, amados, você descansa e confia plenamente nele. E da mesma forma que ele transformou a vida de um pecador, de um imundo, que outrora vivia no pecado e direcionado por Satanás, me libertou do pecado, me tornou nova criatura. Que a palavra poderosa de Deus e Jesus Cristo possa transformar a tua história de vida, te libertar de todo pecado, de todo jugo do maligno e possa te direcionar para uma vida nova, uma vida de esperança, uma vida de renúncia do pecado, por amor a Cristo e por aquele que pode transformar a tua história de vida. Ele te ama profundamente, amado. Se você crê nisso, ele pode te libertar do pecado nesse exato momento. Que a graça, a paz, o shalom de Deus e o poder dele se aperfeiçoe na tua vida e que te dê libertação, que possa libertá-lo das algemas do pecado. Para a glória de Deus, eu oro em nome de Jesus pela tua vida, por amor de Cristo que está na tua vida, no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.